Olá! A partir de agora você vai entrar em sintonia com o universo da arte e com as histórias da nossa gente. É o Almanac que está começando e na edição de hoje você vai conferir. O quadro mais conhecido do mundo é uma obra que sofre muitas intervenções em forma de releituras. A abordagem midiática dela é uma obra que é conhecida em todo o mundo. Colocar uma pitadinha de sal. A ideia é que a gente possa estar sempre inovando e a expectativa é que ainda esse semestre a gente consiga incluir em nossa programação alguns novos programas. Esse acontecimento fez iniciar pesquisas e reacender a curiosidade sobre a potencialidade terapêutica dos óleos essenciais. Se o controle da insulina não for correto, adequado, nós podemos ter um quadro tanto de hiperglicemia, que são altas taxas de glicose no sangue, quanto nós podemos ter de hipoglicemia. A nossa primeira convidada é médica e amante das artes. Tem uma paixão especial pela obra de Leonardo da Vinci e, como curadora, tem proporcionado a muitos cearenses descobrirem novos olhares para a Mona Lisa. Seja muito bem-vinda, doutora Veridiana Brasileiro. Obrigada pela presença aqui no nosso Almanac. Doutora Veridiana, a oftalmologia, não, a otorrinolaringologia está ligada à Mona Lisa de que forma? Bem, a otorrinolaringologia é a minha ocupação, minha profissão, que eu muito amo. E a Mona Lisa veio junto de uma prática que eu tenho do colecionismo desde a infância, que é o hobby. Né? Então, na verdade, ela complementa a Veridiana. Ah, tá certo. Então, a médica otorrino fica de um lado e a apaixonada por Mona Lisa de outro. Com certeza. Qual foi a primeira vez que a senhora viu a Mona Lisa e disse, poxa, que quadro interessante, eu vou começar a estudá-lo? Foi a partir de uma viagem mesmo, né? Assim, apesar de que o reconhecimento da obra é uma coisa que se tem, porque é uma obra que ainda hoje ela é muito popular, né? A Mona Lisa é pop. É o quadro mais conhecido, É o quadro mais conhecido do mundo, é uma obra que sofre muitas intervenções em forma de releituras. A abordagem midiática dela é uma obra que é conhecida em todo o mundo. Mas a primeira vez que eu a vi foi há cerca de 12 anos, que foi quando realmente a coleção começou. Né? Por intermédio de uma viagem em que eu fui ao Louvre. E nessa viagem eu visitei também muitos museus, muitas cidades que me permitiram acesso a pequenos locais em que eu via artistas de rua. E assim eu fui adquirindo, sem perceber, releituras da Mona Lisa durante essa viagem. Eu cheguei em Fortaleza com 8 Mona Lisas. Nossa! Não tive a intenção. 8 quadros? 8 releituras em carvão ou em aquarela, em que eu comprei em pequenos ateliês ou artistas de rua. Agora sim, eu vou confessar uma coisa para ela e que eu confessei aqui já nos bastidores, vou dividir com vocês. A primeira vez que eu vi o quadro da Mona Lisa, eu achei que era um quadro imenso, grande. Ele não é tão grande. Eu olhei, a Mona Lisa é só aquilo. A primeira impressão que você teve quando viu a Mona Lisa de perto, foi essa mesma minha ou o encantamento foi maior? Na verdade, antes de ir, eu procurei, assim, por uma curiosidade, estudar a técnica, a história da Mona Lisa. Então, eu tinha noção da dimensão da obra. A obra, na verdade, ela tem 77 por 53 centímetros. Não é, assim, tão pequena, mas ela se torna menor porque, atualmente, no Louvre, para ser vista, ela é vista à distância, né? E outra coisa, antes de chegar lá, você vê quadros imensos. E aí, no mesmo corredor, você vê quadros assim, que são praticamente o tamanho do corredor inteiro. E aí você chega a Mona Lisa, está longe, distante de você, protegida por um vidro à prova de balas, né? À prova de tinta, que já jogaram tinta na Mona Lisa. Você não fica tão perto o suficiente. Tem um mundo de gente querendo tirar foto dela, Exatamente. né? Então, assim, eu meu Deus do céu, agora tem aquele encantamento tamanho de você, encantamento de dela, você né? ver uma obra os que mistérios, né? Todo esse enigma que envolve as teorias, né? O Leonardo, se era homem, se era mulher, né? Quem ele pintou, por que não entregou, né? Então, assim, realmente é essa grandiosidade dela, né? Mas realmente é uma obra que tem o seu valor,
né? E um dos maiores valores que ela tem realmente é trazer o nome do Leonardo da Vinci, que esse ano ele está comemorando 500 anos de morte. É um ano festivo na Itália, onde há um calendário do governo em que cada cidade comemora em uma data para que não haja choque dessa concorrência das Porque ele festas. passou em várias cidades, Ele deixando passou um em pouco várias de cidades. suas obras, né? Exatamente. Quais foram as mais representativas, né? Onde ele ficou mais tempo? Ele nasceu numa cidade chamada Vinci, que é província da Toscana. Por né? isso, Leonardo da Vinci. De lá ele foi para Florença, né? Foi onde ele começou todo o seu trabalho como um estudante. De Florença ele partiu para Milão, ficou um tempo em Milão, voltou por Roma, voltou a Florença. Então ele ficou, né, nessa ida e vinda da Itália, nessas cidades, até que ele foi convidado pelo rei François I para morar na França, em que ele recebeu um castelo e foi onde ele viveu os últimos anos de sua vida. Então ele morou nesse castelo que fica em Amboise, que é na França. E Leonardo da Vinci não era só o pintor, o artista plástico, ele era um homem de visão futurista, né? Porque Com teve uma certeza. exposição aqui em Fortaleza sobre as ideias de Da Vinci, o homem vitruviano, tinha um protótipo de helicóptero, coisa que a gente só foi ver séculos depois, submarino, tudo ele imaginava Ele e foi inventor, projetava. arquiteto, botânico, anatomista, por acaso pintor, foi escultor. Ele era um homem muito curioso e em seu tempo ele observava muito todas as coisas e ele observava a natureza e através da observação da natureza ele criava os seus inventos. Então ele queria compreender como os pássaros voam, como os peixes nadam. Daí veio a invenção do helicóptero, ele queria que o homem voasse, teve a asa Parasse delta, no ar como um beija-flor, como um né? beija-flor, teve o submarino por causa dos peixes, né? Então era um homem muito curioso, muito à frente realmente do seu tempo, um grande mestre. Agora, a sua nova paixão são os novos olhares de Mona Lisa, né? E você vai percorrer o estado, essa exposição vai ficar à disposição do público de que forma? Essa coleção ela tem 11 anos e a primeira vez que ela foi exposta foi nessa exposição do Leonardo da Vinci, que aconteceu em Fortaleza, em 2015. Então foi a estreia de uma pequena parte da coleção. Aquela coleção era sua? Sim. É sua? Você chegou a ver? Cheguei. É. Quantos objetos são ao todo? Ao todo são mais de 300 releituras. Mas lá não tinha Lá todos. tinha em torno de 15, era um espaço bem pequeno. Agora, desde março de 2018 para cá, eu iniciei realmente as exposições. A primeira foi no Museu do Ceará, em que houve uma apresentação de 153 obras e nós ficamos quase 2 meses em exposição. Desde então, aí eu já estou percorrendo o Ceará. Passamos por Quixadá, Aracati, Juazeiro em 2 locais, o Memorial Padre Cícero e o Centro Cultural Banco do Nordeste. Fomos ao Crato, na Urca. Olha que lindo. Né? Fomos a Nova Olinda, na Fundação Casa Grande. E atualmente estamos na Barbalha, com um recorte cultura nordestina. E aqui em Fortaleza, no Museu de Arte da UFC, que é o MAUC, onde podem ser vistas 143 obras. É uma exposição que está muito bonita, assim. Só Mona Lisa Só e suas releituras da Mona Lisa. Qual foi a mais diferente ou a mais inusitada que você percebeu aí nas suas andanças e que você disse, essa tem que estar na minha coleção? Na verdade, são muitas. Assim, ao longo desses anos, eu sempre busquei as diferenças. Eu sempre quis ter todas as técnicas, em todos os materiais, em todos os suportes, em todos os estilos. Então, particularmente para mim, todas são muito diferentes, porque eu fui, assim, galgando cada uma, né, quase garimpando, para compor essa multiplicidade de apresentação em um tema único. Então, você pode ver de tudo, de desenho, a escultura. Tem estilo. Tem estilo, na parte de gravura tem todas as modalidades. Xilogravura, que é em madeira, linoleogravura, que é na borracha chamada linóleo, tem em metal, tem em pedra, que é a litogravura,
tem a serigrafia e tem a infogravura. Nossa. Então, a gravura está dando uma aula lá. E nas esculturas? Esculturas tem todos os materiais. Tem esculpida na madeira, tem plastilínio, tem cerâmica, tem ela em barro sem ter sido queimada, tem massa de bronze. Então, está bem diversificado. Tem a papietagem, né, que é o papel machê, tem cerâmica pintada. Então, assim, está bem interessante. Tá aí. Aí ela vai ficar no MAUC até quando? Ela fica até o dia 24 de maio. O MAUC funciona de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 17. E no último sábado, antes do término, nós teremos uma visita guiada. Tá. Dia 18 de maio. Do MAUC ela vai percorrer algum outro? Já tem muitos contatos, convites, não vai parar. Vai ter... Então tá aí. Quem quiser entrar em contato então para saber qual é a próxima rota e não puder ir para o MAUC, por exemplo. Aí a gente tem um Instagram, que é o Instagram Novos Olhares para a Mona Lisa, e nós ficaremos muito felizes pelos contatos, né? E pelos acompanhamentos. Então tá aí, novos olhares para a Mona Lisa. Se você se interessar por essa nova forma de ver Mona Lisa e suas diversas manifestações, sejam de artistas locais, né, ou de artistas internacionais, porque onde você vai, você está catando Mona Lisa. Mona Lisa. Então tá aí, doutora Veridiana, muitíssimo grata por sua presença aqui na nossa Almanac. Uma vida longa aí a essa exposição. Obrigada. E que a sua coleção, que já tem mais de 300 peças, né, possa chegar a muito mais. Obrigada, não deixe de ir. Eu vou, com certeza. Já vi algumas, agora eu vou ver todas. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E agora...